Bem-vindo à nossa terceira aula. Nessa aula vamos tratar de compliance e política criminal. Vimos que compliance é a soma de todos os meios destinados a prevenir ou mitigar os riscos da atividade empresarial. Isso também envolve a elaboração de protocolos de investigação e de responsabilização por eventuais infrações e a comunicação dos resultados aos órgãos externos de fiscalização. Se o compliance quer prevenir os riscos ou efetivas infrações, isso guarda relação com a política criminal, no sentido de saber se é conveniente ou legítimo o direito penal disciplinar determinadas áreas econômicas. Portanto, são questões entrelaçadas. Diante disso, nessa aula vamos ter dois eixos de exposição. O primeiro, a respeito das discussões político-criminais sobre a legitimidade ou não do direito penal na seara econômica, e o segundo eixo de discussão será a respeito das relações entre Estado e economia e de que forma deve ocorrer a intervenção estatal na ordem econômica. Começamos definindo o que é política criminal. É uma atividade que substancialmente consiste na crítica da legislação vigente e na proposição de reformas legislativas. Nesse sentido, na nossa temática, como eu mencionei, a questão é de que forma a política criminal se apresenta perante o direito penal econômico. E o que é o direito penal econômico? O direito penal econômico ele pode ser entendido sob duas vertentes, uma vertente estrita ou limitada e uma vertente ampla ou lata. Sob a perspectiva restrita, o direito penal econômico é o conjunto de normas jurídico-penais que reforçam com a ameaça de pena o direito administrativo sancionador, o direito do Estado de intervir na ordem econômica. Sob uma perspectiva ampla ou lata, o direito penal econômico é o conjunto de normas jurídico-penais que regulam toda a cadeia de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, na palavra do professor Klaus Tiedemann, todo o acontecer econômico. E a gente fala hoje em dia de direito penal econômico e empresarial. Por quê? Porque a empresa ela é a principal agente por intermédio da qual ocorrem infrações penais econômicas. É possível uma infração penal econômica fora de uma empresa? Teoricamente é possível, mas a grande maioria das infrações guardam relação, como já pudemos expor, e voltaremos a falar, no âmbito, no bojo de uma organização empresarial. Portanto, fala-se hoje em dia de direito penal econômico e empresarial. E sobre essa questão, há uma primeira corrente, uma corrente deslegitimadora ou minimalista, no sentido de que não deve o direito penal ser utilizado para regular demandas que venham a surgir na área econômica e financeira, inclusive no meio ambiente. O direito penal ele deve se ater ao núcleo tradicional de tutela de bens jurídicos, como a vida, a liberdade, o patrimônio, e não deve ser utilizado para regular essas novas áreas, sob pena dele se desnaturalizar, sobre ele tornar-se, nas palavras do professor Hassemer, uma negação de si próprio, tornar-se um direito puramente simbólico. Então, ele deve se ater, nas palavras, novamente, de Hassemer, a sua modesta casinha, aonde ele funciona bem, e essas novas áreas elas não têm que ficar sem regulação. Não é uma corrente abolicionista. Elas devem ser reguladas, sim,
mas por um outro ramo do direito, o chamado direito de intervenção. Existe uma corrente intermediária, denominada direito penal de duas velocidades, ou direito penal dual, desenvolvido pelo professor Silva Sanches, segundo o qual a necessidade de regular novas áreas ou novas demandas é uma necessidade que se coloca ao direito penal, não tem como furtar, ele se furtar a essa regulação, por uma série de razões, mas ele deve regular, o direito penal econômico deve ser regulado de uma forma diferenciada da forma como se regula o direito penal tradicional, vale dizer, através da ideia de duas velocidades. Vale dizer, numa primeira velocidade, se compreende o direito penal tradicional, né, com a previsão da pena de prisão, com o respeito às regras rígidas de imputação e de garantias processuais, e uma segunda velocidade correspondente ao direito penal econômico, a essas novas demandas sociais, as quais devem ser através do direito penal, sim, com a sua carga simbólica, sim, mas sem a utilização da pena de prisão e com flexibilização de garantias processuais e de regras regras de imputação, de sorte que, segundo essa posição, a expansão do direito penal é algo, não é uma perversidade, é uma necessidade, mas o que deve ser contido é a expansão da pena de prisão em razão dos seus malefícios. E existe uma terceira corrente político-criminal, a corrente da legitimação ou da modernização do direito penal, segundo a qual é legítimo e necessário valer-se do direito penal para regular essas novas áreas que surgem da atividade econômica. Isso não se pode prescindir, basta pensar na questão do meio ambiente, né? O professor Bernard Schunemann bem menciona a necessidade de utilizar-se do direito penal para a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e as gerações futuras. Isso é legítimo. O professor Grácia Martins diz que não há nada de errado em se valer do direito penal, inclusive da pena de prisão, se necessário, e que isso em nada desqualifica a necessidade de observância das regras de imputação. Ao contrário, deve-se haver um reforço da dogmática penal nessa seara. O professor Carlos Martínez Bujan Pérez também se coloca a favor da legitimidade do direito penal. Ele questiona, ele é cético com as correntes minimalistas e das duas velocidades. Ele diz que não se pode confundir a crítica pontual a uma determinada inovação legislativa na seara penal que tenha sido mal feita, né? Essa crítica pontual não pode importar numa desqualificação geral de todo o direito penal econômico. Então, ele concorda, repito, e nós consideramos pertinente, que, se necessário, deva-se utilizar o direito penal com o respeito, com escrúpulo respeito às garantias processuais e regras de imputação. Um outro flanco de discussão é com relação à relação Estado e economia. O professor John Vervalle nos ensina que todo esse debate que eu acabei de mostrar, ele guarda no seu interior uma revolução silenciosa relacionada a de que forma o Estado precisa se colocar frente à atividade econômica. Vale dizer, se discute, de um lado, se deve se adotar um modelo estatal interventor, né, de uma heterorregulamentação da economia, um modelo de não intervenção, um modelo no qual o Estado tem um papel negativo, vale dizer, um modelo da autorregulação pura dos agentes econômicos, e o modelo intermediário, um modelo denominado de autorregulação regulada
ou corregulação Estado e iniciativa privada. É, tivemos diversas experiências do intervencionismo penal, né, ao longo do século passado, especialmente, no qual o Estado, todas as decisões fundamentais competiam ao Estado. É, tivemos também experiências da autorregulação pura, né, a própria onda do neoliberalismo verificada, da desregulamentação, preconizou deixar aos agentes privados a autodisciplina, a autofiscalização, né? O Estado não teria condições, ele seria algo custoso para os contribuintes, seria mais ágil a autorregulação pura, e, entretanto, também acarretaram diversos abusos, né, nesse modelo. Se ocorreram abusos no intervencionismo, né, também ocorreram no neoliberalismo outras opções, de sorte que prevalece, né, tem se entendido como mais pertinente, as ideias de uma autorregulação regulada, no sentido do Estado fixar balizas gerais, metas de regulações, e permitindo que as empresas ou setores empresariais complementem aquelas normas gerais, detalhando, conforme cada segmento, quais são as normas que devem ser obedecidas e cumpridas para a evitação de riscos, de violações normativas e consequências negativas. Bem, o compliance ele pode funcionar em modelos de autorregulação pura ou de autorregulação regulada. Entretanto, é preferível essa segunda vertente, né? Ela que se apresenta como mais adequada, vale dizer, princípios gerais emanados do poder público e detalhamento feito pelas próprias empresas, né? As normas internas empresariais seriam algo similar àquilo que nós chamamos de normas penais em branco, o complemento normativo de normas penais em branco, que seriam aquelas normas de conteúdo geral fixadas pelo poder público. E, chegando a uma conclusão, nós nos posicionamos a favor da legitimação do direito penal econômico. O direito penal ele deve acompanhar a modernização da sociedade. Isso não tem nada de legítimo. É de se observar, sim, o respeito a garantias processuais, mas, se necessário, não se pode prescindir da pena de prisão, né? Basta pensar, por exemplo, na grande corrupção, nessa corrupção econômica que causa prejuízos de bilhões a nossa sociedade do Brasil, por exemplo, não tem como abrir mão da prisão para tentar fazer frente às graves lesões causadas por corporações. E, finalmente, com relação a modelos de relacionamento Estado-iniciativa privada, de se preferir os modelos de autorregulação regulada, que seriam aqueles nos quais a ideia de compliance alcançaria a sua melhor potencialidade, né? O Estado fixando normas gerais, permitindo que as empresas complementem, que se fiscalizem e que comuniquem eventual violação em busca de uma leniência ou de um eventual abrandamento punitivo. Muito obrigado.